Então, queridos, boa noite, queridos e queridas. Boa noite, sejam bem-vindos. Cindy, Ayrton, estão chegando agora. Os outros a gente já estava aqui no bate-papo um pouquinho. Então, hoje, vamos seguir, né, com o nosso... Ayrton, acho que é a primeira vez que está chegando, né? Acho que talvez a Cris deve ter já feito alguma introdução para ele, né? Então, a gente se encontra aqui regularmente. A gente está fazendo estudo do texto Portões da Prática Budista, que é uma introdução ao Vajrayana. Então, o Vajrayana é uma das abordagens do budismo, uma abordagem que toma a fruição como caminho, assim, o resultado como caminho. Então, é uma abordagem bem já, digamos assim, mais direta, né? E aí a gente está fazendo esse estudo. Depois, Ayrton, se quiser qualquer coisa, quiser conversar, mandar mensagem no Zap, Cristo introduz ele aí, tá bom? Então, hoje a gente vai seguir o nosso esquema, né? A gente vai fazer nossas preces e a gente vai fazer a nossa prática de hoje. Aí hoje, eu escolhi a prática que a gente vai fazer hoje, prática de meditação, vai ser uma prática de Tonglen, porque nessa etapa do capítulo que a gente está olhando, né, a meditação na vida diária, o Shagdu enfatizou duas coisas importantes, né, a gente contemplar a impermanência e cultivar a bondade. Então, para nos ajudar no lembrado como a gente pode cultivar a bondade também, né, assim, como uma prática, né, claro que cultivar a bondade é na nossa ação, no dia a dia, mas a gente também pode cultivar numa prática formal, né? Que é alimentar a intenção, né? E aí isso vai, com a nossa intenção alimentada, a gente é mais fácil levar isso para o nosso dia a dia. Então a gente vai fazer a prática de Tonglen hoje, tá bem? Aí a gente segue conversando um pouquinho sobre a prática. Eu vou usar uma... Hoje é dia de Guru Rinpoche, é, Flor? Amanhã. Ah, é Amanhã. amanhã. Tá. É. Então a gente vai fazer as preces e aí essa prática eu vou usar uma condução do Lama Alan Wallace, no capítulo sobre compaixão e felicidade genuína dele, tá? Só para vocês saberem. Eu vou usar a condução que o Lama Alan Wallace traz, uma das condições de Tonglen nesse livro, Felicidade Genuína, tá bom? Então tá. Então eu vou fechar os microfones por enquanto, só pra gente não se atrapalhar aqui no meio do caminho. Depois eu abro pra gente seguir o nosso comentário sobre a prática e seguir o nosso estudo hoje. Bem-vindo quem ainda não tinha falado, o Walter, Roberto. E aí a gente segue. Então deixa eu compartilhar. Tô aqui com a mão esquerda ainda aqui. Eu demoro mais um pouquinho aqui pra manusear o mouse. Então, queridos, a gente vai começar trazendo a nossa atenção para o momento presente. Deixa a nossa consciência iluminar o nosso corpo, só por alguns instantes, onde a gente está sentado. A gente solta as preocupações, deixa a nossa mente aberta, livre, presente. Para a gente começar, né, cultivando, né, uma motivação correta para a nossa prática. O ambiente, a perspectiva da nossa prática. Que essas preces nos dão tem essa função, né, da gente olhar de forma profunda o que a gente está fazendo, né, o que a gente está aqui. E a gente pedir as bênçãos também. Porque se não fossem os nossos lamas, a gente não teria tido contato com o Dharma nessa vida. Seja através de uma palestra, através pessoalmente, através de um livro. Então a gente está aqui por conta dos nossos mestres que espelham para nós, né? Eles na verdade trilham o caminho e espelham para nós a possibilidade da liberação, da purificação da nossa mente, né? Porque eles estão fazendo isso com as mentes deles e a gente está podendo ver isso e a partir desse espelho, né, que se torna então para nós, os nossos mestres, a gente entra em contato com a nossa própria mente de sabedoria, né? Então é assim que a perspectiva que a gente se coloca na prática. De ver, por exemplo, o Guru Rinpoche aqui, a imagem de Guru Rinpoche simbolizando todos os mestres dessa linhagem, por exemplo, que a gente está conectado, que é a linhagem do budismo tibetano. Então a gente começa então aspirando, receber essas bênçãos, né, purificar toda a nossa confusão, abrir nossos corações, as nossas mentes para receber essas bênçãos, remover todos os nossos obstáculos, para a gente realizar isso, que os ensinamentos dos mestres estão apontando, que a verdadeira natureza da nossa mente é essa mente de sabedoria, que é inseparável da mente de sabedoria de todos os Budas, de todos os mestres, na verdade de todos os seres.
Então a gente começa nos lembrando desse conjunto de ensinamentos aqui, que estão aqui sucintamente colocados com essas 4 frases, que é os 4 pensamentos que transformam a mente. É uma reflexão que nos coloca dentro da compreensão de onde a gente está e do potencial de liberação, né? Então a gente começa. As facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Esse primeiro pensamento nos lembra da vida humana, da gente reconhecer a preciosidade dessa nossa vida humana que nós temos agora. Não só pelo fato de a gente ter esse corpo mais complexo, comparado, por exemplo, com os animais, com essa mente, esse cérebro, essas faculdades mentais, né, inteligência, habilidades, mas principalmente porque a gente encontrou nesta vida um caminho autêntico. Nós encontramos o Dharma no sentido de um caminho que revela para a gente a verdade da nossa verdadeira natureza, a verdadeira natureza da experiência. Então é isso que torna a nossa vida humana preciosa. Então a gente, primeira coisa, é convidada a reconhecer isso. Aí a gente vai contemplar extensamente sobre esse pensamento depois, né? Aí o segundo pensamento: todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente lembra a gente olha a natureza impermanente de todos os fenômenos. A gente vê que nada tem uma existência durável. Tudo está em fluxo, como ondas no oceano, surge em excesso. Alguma tem uma impermanência mais sutil, que a gente quase não nota, como, por exemplo, a impermanência do nosso próprio corpo, das nossas emoções, da nossa mente, nossos pensamentos, mas também a impermanência mais grosseira, que são o nosso ambiente externo, as situações, as condições externas. Isso é mais visível para nós. Mas aí a gente olha e vê que tudo está sujeito à impermanência. E a gente tenta encontrar algo que não esteja sujeito a essa condição, e a gente não vai encontrar. Então a gente cuida das nossas, de cada instante, assim, como um momento precioso para a gente praticar. Porque também, dentro dessa perspectiva, nada dura. Então nosso corpo também, dessa vida humana preciosa, não vai durar. Em algum momento nós vamos entrar no processo de dissolução desses elementos e a gente vai perder esse corpo. Então a gente não perde tempo e se prepara para todas essas mudanças, em especial o momento da nossa morte. O terceiro pensamento nos lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente começa a compreender de forma mais profunda a interdependência das causas e condições. Então a gente vê que tudo está interligado, o universo, o ambiente, nosso comportamento e a nossa mente e a nossa experiência. A gente vê que a nossa experiência interna é afetada por tudo que acontece ao nosso redor. Então é uma rede intrincada de causas e condições que fazem com que todas as coisas aconteçam. Então a gente cuida das nossas ações por conta disso, porque a gente vê que o nosso comportamento afeta. Agora nós estamos construindo a nossa experiência futura, né, de amanhã. Então a gente cuida das nossas ações em corpo, em fala e em mente. Esse é o aprofundamento da compreensão da lei do karma, da lei, né, da interdependência das causas e condições. E aí, por fim, a gente vê que a natureza contínua dos 3 reinos do samsara é um oceano de sofrimento. A gente vai olhar de forma profunda a natureza do sofrimento e ver que ela não é apenas o sofrimento do sofrimento, que é comum, que é natural a gente ver quando a gente liga a televisão, quando a gente sofre, né, tudo aquilo que a gente não quer que, né, tem aversão àquilo que vai acontecer, né, as dores, as doenças, os desfazimentos, né, a morte. Mas também a gente está sujeito a 2 outros tipos de sofrimento, pelo que o Buda viu. Um nível mais intermediário, que é o sofrimento da mudança, que é quando a gente está ligado aos nossos apegos, aquilo que a gente quer sustentar, que não tem essa sustentabilidade. Então a gente sofre quando as coisas mudam, que é o sofrimento da mudança. Quando a gente coloca a nossa felicidade dependente de causas e condições, né?
E por fim, a natureza mais sutil do sofrimento, que é o sofrimento todo pervasivo, que é o sofrimento que permeia a nossa condição de um ser que está operando com a mente que não reconhece a sua verdadeira natureza, ou seja, uma mente que está operando em ignorância da sua verdadeira natureza. E esse não reconhecimento, essa ignorância, ela não é uma coisa passiva, ela é ativa, então ela se transforma numa delusão que a gente então vai confundindo as coisas todas e gerando todo o sofrimento. Então é essa compreensão profunda da natureza do sofrimento é que vai nos conduzir realmente para o caminho de transformação genuíno, porque a gente vai ver que todo o sofrimento é causado pela nossa própria mente. Logo, está nas nossas mãos a gente conseguir a liberação do sofrimento, quando a gente realmente remover a ignorância e a delusão. Certo? Então, ao nos recordar disso, quando a gente faz essa contemplação, ao me recordar disso, surge em nós essa energia natural de querer realmente dar as costas para essa inteligência limitada e olhar, a gente vê, vislumbra a possibilidade da liberação e a gente então segue nesse caminho. Então, a gente faz esse voto, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado. Esse caminho genuíno, o Dharma no sentido de verdade, a realidade como ela é. Então, com isso, tendo feito, quando a gente faz essa reflexão, é natural surgir em nós a vontade de seguir um caminho de transformação genuína, e que faz com que a gente tome refúgio e gere um voto de fazer esse processo não só para nós, para liberar a nossa mente, mas para a gente ajudar todos os seres a liberarem suas mentes e atingir essa mesma condição que está nas nossas mãos. Então a gente faz o voto de refúgio e bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. O Buda representando a possibilidade de liberação completa, o Dharma, os ensinamentos, o remédio, as práticas, e a Sangha, nossos mestres, né, que aparecem na nossa frente, que dão a nossa mão, tomam a nossa mão, nossos amigos da Sangha, todos que nos ajudam nesse caminho. Então, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Esse é o voto do bodhicitta. Bodhicitta é a mente que busca o despertar para trazer benefício não só para si mesmo, mas para todos os seres. Sangye Chodan Saki Choknam Lajanchu Bardudani Kyapsu Chidagi Jinsogi Pesonam Ki Drola Penchi Sangye Drupasho Sangye Chodan Saki Choknam Lam Janchu Bardudani Kyapsu Chi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Penchir Sangye Drupasho. Então, quando a gente toma refúgio a bodhicitta e faz o voto de bodhicitta, é natural surgir em nós essa aspiração, que são as 4 incomensuráveis, né? De que todos os seres tenham a felicidade, que nós e todos os seres tenhamos a felicidade de suas causas. Que nós e todos os seres sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é essa ignorância, essa confusão, essa delusão. Que nós e todos eles nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, uma felicidade genuína. Que nós e todos os seres permaneçamos em grande equanimidade, essa paz genuína que é livre, né, nos livra do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. As 2 aflições que nos mantêm presos no samsara. E a raiz dessas 2 aflições, a aversão, o apego e a aversão, é a ignorância.
são aquilo que nos mantém preso nessa mente condicionada. Então, tendo feito nossa contemplação e os nossos votos, renovado o nosso voto de refúgio bodhicitta, agora, com a prece das 7 linhas, a gente evoca as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, essa linhagem viva que chegou até nós a partir dos nossos mestres, para que a gente possa receber as bênçãos, para que a nossa mente se abra, o nosso coração se abra, nossos obstáculos externos, internos, secretos sejam removidos, para que a gente possa manifestar isso, que é a nossa verdadeira natureza, essa mente de sabedoria. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, ou seja, a liberação completa, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis, atividade iluminada. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenyu Ginu Jansam Pema Gesa Dompolaya Seicha Ginu Druni Pema Juni Jesudra Kordukandro Mampekor Kiki Jesu Dadru Ki Jengiloptir Jesus So Guru Pema Siddhi Hum. A gente pode imaginar luzes vindo do coração de Guru Rinpoche diretamente para o nosso coração, o coração de todos os seres, removendo todos os nossos obstáculos. Orgenyu Ginu Jansam Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyudrunir Pema Juni Jesudra Kurdukandro Mampekor Kiki Jesudadru Ki Jenge Lopti Shesu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, pela força da nossa aspiração, das nossas preces, da nossa súplica, e pelas bênçãos, né, de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, então a gente se sente merecedor, sente purificado dessa confusão e sente merecedor dessa remoção de obstáculos. Então Guru Rinpoche alegremente se dissolve em luz, uma esfera luminosa. A gente pode imaginar uma esfera radiante com 5 luzes, representando os 5 aspectos da sabedoria dessa mente livre e compassiva. Então essa esfera luminosa radiante vem para o topo da nossa cabeça, e a gente pode imaginar que ela vai para o topo da cabeça de todos os seres. Ela desce pelo nosso canal central, pelo centro do nosso corpo, repousa em nosso coração. E a gente sente esse calor dessa luz radiante, pura, luminosa, plena de sabedoria e qualidades, no nosso próprio coração, irradiando para o nosso corpo, para a nossa fala, para a nossa energia, para a nossa mente. E a gente pode imaginar que ela transpassa essa experiência desse nosso ser, irradia em todas as direções, tocando a tudo e a todos. Com isso a gente recebe as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, como espaço, fundindo-se com espaço. Então a gente se deixa inundar por essas bênçãos, por essa alegria, por essa confiança. E é desse lugar que a gente vai praticar, vai fazer a nossa prática de meditação hoje. Então convido vocês para encontrar uma posição confortável, e a gente vai cultivar
Tonglen, que é uma prática de cultivar a bondade amorosa, compaixão e bondade amorosa para conosco, para todos os seres. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o sino, mas eu vou tocar um sino agora para a gente começar a prática. Então deixa que o som do sino seja um sinal para você relaxar. Solta todas as preocupações. Com uma respiração profunda. Libera o ar estagnado, deixando ir qualquer tensão sutil que está no corpo. Deixando que a respiração flua no seu ritmo natural. Vai deixando que o corpo se estabeleça no seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante, com a luz da sua consciência agora iluminando o corpo. À medida que você for encontrando regiões de tensão, apenas solta, relaxa o rosto, os olhos, as mandíbulas, os ombros, o peito, o abdômen. Aproveita cada inspiração e expiração para soltar as tensões. E aos poucos vai deixando que a respiração siga o seu ritmo natural, ajudando a equilibrar o nosso sistema nervoso. Está muito regulado com a respiração. Solta. Por alguns instantes, apenas observa o movimento da inspiração e da expiração no corpo. Você pode escolher, por exemplo, essa região das narinas, ou então o abdômen, que se expande quando você inspira, se contrai enquanto você expira. Por alguns instantes, apenas saiba que você está inspirando enquanto está inspirando, que você está expirando enquanto está expirando. Fique presente com a respiração, soltando tudo e qualquer preocupação da mente. Aproveita a expiração para soltar a mente, os pensamentos. Agora você pode perceber que você está presente, apesar de não estar fazendo nada. Essa presença está sempre conosco, esse espaço aberto e consciente que é a nossa consciência. Então, simbolicamente,
afirme a pureza essencial do seu próprio coração, da sua própria mente pura, que é preenchida de alegria, que se origina da verdade, uma alegria enraizada na realidade. Agora você pode sentir essa alegria de apenas estar presente, consciente. Essa é a nossa condição mais profunda. Agora, imagine que essa essência, a essência da consciência, com uma forma simbólica, você pode imaginar que ela é como se fosse uma esfera pura de luz branca e radiante, brilhante, uma esfera de luz, de pureza e de purificação. Não só ela é pura, como ela purifica, ela irradia essa pureza. Essa é a luz da compaixão, a luz do perdão. Então, nessa esfera luminosa no seu coração, simbolizando essa nossa condição última, que é a nossa própria consciência pura, imagine a luz dessa esfera inundando todo o seu corpo e também a sua mente. Imagine essa esfera purificando, dissipando todas as impurezas do corpo e todas as aflições e as distorções da mente, a sua mente. Da mesma forma que a luz dissipa a escuridão. Então é desse lugar de pureza, de compaixão, de bondade, de perdão, que a gente sente em nós mesmos, no nosso corpo e na nossa mente, que a gente vai começar então, usando a imaginação também, para agora trazer à nossa mente uma pessoa. Pode ser alguém próximo a nós, a nossa família, amigo, que está nesse momento sujeito às aflições mentais, seja de delusão, que é a nossa condição, né? Todos os seres que não conhecem a si mesmos de forma profunda. Então imagine que essa pessoa está assim, confuso, ou com raiva, ou manifestando egoísmo, ganância, ou estupidez, confusão. Se você não lembrar de alguém agora, nesse momento, você pode pensar em um grupo de pessoas que está também assim. A gente pode ver, né? Basta ligar a televisão, basta ver as redes sociais para a gente ver quanto sofrimento há, quantas pessoas estão sofrendo nas regiões de guerra, nos lugares menos favorecidos, nas periferias, nos países menos explorados. Então a gente traz à mente essa pessoa, ou então, se a gente não tiver uma pessoa em específico, um grupo. Pense nessas pessoas que possam estar empenhadas em agir a partir dessas aflições mentais. Veja como essa pessoa ou esse grupo de pessoas, porque
estão vivenciando dentro de si essas aflições, elas cometem ações a partir dessas aflições, achando que estão fazendo a coisa certa, embora estejam completamente equivocadas, causando sofrimento para si e para outros. Elas estão ativamente prejudicando aqueles ao seu redor, ou a si mesmo também. Talvez até tendo prazer em fazê-lo, pensando que de alguma forma isso se justifica. Então, agora que a gente conseguiu visualizar essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, que a gente pôde sentir, né, ver a condição da mente deles, agora, imagine que você mesmo seja essa pessoa, ou seja, ou faça parte desse grupo de pessoas. Coloque-se na pele dessa pessoa. Em seguida, retorne à sua. Essa é uma experiência. Às vezes, se colocar no lugar do outro. Uma vez que o outro está ali com a mente cheia de aflição, fazendo as ações que está fazendo, você se coloca no lugar do outro. Mas agora retorne. Deixe o outro lá na situação dele e retorne à sua condição. A sua situação agora. Imagine como é estar sujeito às mesmas aflições mentais que estão na origem desses fluxos de comportamento prejudicial, dessas ações equivocadas. São essas aflições mentais que levam essas pessoas a fazerem o que elas fazem. E aí você pode facilmente imaginar ser também uma pessoa que está plantando as sementes de sua própria dor e sofrimento na busca pela felicidade. Uma felicidade que não está enraizada na sabedoria. Agora, como um exercício, né? Volte agora a atenção para o seu próprio corpo e retome o contato com esse outro ser humano ou grupo que como você está à procura de felicidade e deseja se livrar do sofrimento e do medo. Todos nós nos movemos com essas duas intenções. A gente quer ser feliz e quer se livrar do sofrimento. Então a gente agora percebe que a gente também é igual a todos esses outros seres que a gente lembrou. E agora, olhando então a partir de onde a gente está, da nossa situação, a gente olha para eles e imaginando a cada inspiração, você imagina que você absorve essa nuvem de delusão, de confusão, essa nuvem composta de tudo que possa haver de mal, com todas as aflições que podem estar por trás. Então a gente pode imaginar que sobre essas pessoas tem uma nuvem de confusão e a gente, na inspiração, a gente traz essa nuvem, a gente inspira essa nuvem de confusão, traz essa nuvem de confusão para essa esfera iluminante, luminosa, radiante no nosso coração, essa esfera de pureza, de perdão, de compaixão.
E agir com o desejo de que você, ou todos vocês, que eu estou agora imaginando, né, possam ser livres. Você então pensa que você esteja se sentindo bem ou angustiado nesse momento, que você possa se livrar da fonte do sofrimento. Você, assim como eu, deseja ser livre do sofrimento, então que você possa ser livre. Então você inspira com essa intenção de ajudar a liberar o outro dessa confusão, e a gente traz essa nuvem de confusão, com uma nuvem escura, para o nosso coração de pureza, essa esfera luminosa que é pura, que é compassiva, que é transformadora. E a cada expiração, imagine que ela desapareça completamente, essa nuvem se transforma completamente, se extingue, e quando você expirar, você expira essa luz de sabedoria em direção a todos os seres. E essa luz de sabedoria toca o coração de todos os seres, acendendo a sua própria luz de sabedoria. Imagine as fontes do sofrimento desaparecendo no coração de cada um, na mente e coração de cada um. Imagine essa nuvem sendo dissipada a cada respiração. Inspirando, você traz a nuvem de confusão, deixa ela se transformar no seu próprio coração em pureza, em sabedoria. E a cada expiração você envia essa luz de pureza em direção ao coração de todos esses seres que você agora imaginou e trouxe à mente. Pode ser uma pessoa só. E agora imagine o alívio dessa pessoa, tendo a sua mente curada, tendo seu coração aberto, voltando a um estado de equilíbrio sereno, a um estado de tranquilidade e bem-estar. Você pode fazer isso inúmeras vezes. Cada vez você sente isso. Sente claramente que está vendo a confusão do outro e trazendo essa confusão que você vê, raiva, inveja, confusão, apego. Você traz isso como uma nuvem que você transforma, deixa transformar pelo seu próprio, a pureza do seu próprio coração, e devolve essa luz de sabedoria para o outro. E o outro se torna aliviado, curado. Permanece agora num equilíbrio sereno, num estado de paz e bem-estar. Agora expanda o escopo da sua consciência para incluir tudo e cada ser deste mundo. Todos os seres que, como você mesmo, desejam a felicidade e a liberação do sofrimento. Pense em como você muitas vezes errou também na busca pela felicidade, e como é fácil se enganar na tentativa de se livrar do sofrimento e do medo. Imagine a escuridão, a ignorância, a delusão e todas as outras aflições mentais, às quais todos nós sucumbimos, nos arrastam. E a cada inspiração, e com o desejo de que todos possam ser livres, que todos os seres sencientes possam
se livrar do sofrimento e das fontes do sofrimento. Então, cada inspiração, tome para si e elimine essa escuridão na insondável luz da pureza absoluta da consciência clara e luminosa, que é a essência de cada ser, é a nossa essência, é a essência de cada ser senciente. Imagine o fardo de todo mundo sendo aliviado. Imagine todos os seres verdadeiramente livres, não só do sofrimento, mas de todas as suas causas, que é essa confusão, a ignorância, as aflições mentais e as ações não virtuosas que decorrem delas. Agora, chegando à conclusão da nossa prática, a gente então libera todo e qualquer desejo, qualquer anseio. A gente solta agora a imaginação, libera a nossa mente, repousando no simples estado de estar consciente. Que é o estado que está sempre presente, que é anterior ao surgimento de todos os nossos pensamentos, emoções e imagens. Repousamos nessa consciência quieta, aberta, vívida, sempre presente. E naturalmente sábia. Então, sem perder esse lugar aberto, essa condição aberta da nossa mente, que é a nossa consciência, que está sempre presente, a gente vai então deixar que a nossa atenção agora permaneça aqui, no nosso encontro, no nosso estudo. Estou liberando os microfones. Vi que o som estava on, então vocês ouviram o sino. Espera aí. Tudo bem? Sei que segui um pouco a instrução do Lama Alam, tem muitas palavras aqui, mas eu ainda fiz um pouco, trouxe um pouco botei algumas palavras assim um pouco no lugar, assim, usei as minhas palavras para não usar as dele, para ficar uma coisa muito, às vezes um pouco técnica, mas é isso um pouco, a essência da prática é essa, assim, a gente primeiro se conectar com a gente aquieta o nosso corpo, a nossa fala, a nossa mente, a nossa energia, a nossa mente. Então a gente encontra primeiro esse lugar de quietude, de pureza dentro de nós, que é a nossa consciência, que é o estado mais fundamental nosso, que a gente está sendo
apresentado, relembrado a cada instante, porque normalmente a gente fica na nossa mente em movimento, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, e a gente perde o contato com essa base de onde surgem esses pensamentos, essas emoções. Então, a primeira coisa, a gente se conecta com ela e a gente sente essa condição. Cada prática que a gente faz, a gente é convidado a cada vez mais encontrar esse lugar de quietude, na consciência, essa consciência aberta, que é plena de sabedoria. É a nossa prática de quietude e sabedoria ao mesmo tempo, unidas. E à medida que a gente é quieta, a gente vê claramente, né? Então é desse lugar de quietude e clareza que a gente primeiro começa essa prática de Tonglen. Essa prática de cultivar, né, bondade amorosa e compaixão pelos seres. De trazer o sofrimento dos seres para nós e a gente devolver lucidez, porque a gente sabe que da mesma forma que a gente está conseguindo entrar em contato com essa condição de abertura, de insight, de pureza, é claro que a gente não está liberado, a gente não está iluminado. Na nossa prática a gente consegue acessar, mas daqui a pouco a gente está preso também nas nossas próprias aflições mentais, nossa própria confusão. Mas a gente tem um caminho de prática, que é retornar a esse lugar. É soltar, é liberar, é purificar essa... compreender o que é essa nossa mente, por que surgem essas aflições. Então compreender a nossa mente, a partir daí compreender, né, liberar nossos condicionamentos, né, que são, isso é hábito, e a gente então transformar nosso estar no mundo, né, nesse corpo, nessa mente e no mundo, né, nas nossas relações. Então é uma transformação que é gradual, assim, né. Então essa prática traz um pouco isso e a gente mesmo reconhece que a gente tem esse potencial. E desse potencial simbolizado por essa luz de sabedoria no nosso próprio coração, que radia primeiro para nós mesmos, radia para o nosso corpo, para a nossa energia, para a nossa mente, a gente então olha para o outro. Que a gente possa sempre estar podendo olhar para o outro a partir desse lugar, desse coração luminoso e sábio, né? Que é a nossa verdadeira, e que é o coração luminoso e sábio do outro. Então o outro não está vendo, mas a gente então, se a gente consegue olhar para o outro e ver a aflição do outro, e a gente trazer essa aflição para nós, transformar no nosso coração e devolver essa luz de sabedoria, é como se a gente estivesse purificando esse canal de energia que nos afeta, porque todas as relações nos afetam. Na hora que a gente muda como a gente olha para o outro, a gente muda as relações. Então essa prática é muito poderosa, assim, né? Tanto que quem tem conexão com o SEB, né, o Lama Santen gosta né, ensina profundamente a prática de Metta Bhavana, né, que é a meditação do cultivo do amor universal, né? E também o Thich Nhat Hanh, que é um mestre vietnamita lindo também, que ele trazia muito essas práticas, né? Eu vou até ler só as duas liturgias assim rapidinho, para vocês saberem que tem essas outras formas de fazer, né? Então eu vou mostrar aqui rapidamente, para quem não conhece, o do Lama Santen e o do Thich Nhat Hanh, só para a gente ter essa oportunidade de ver essas duas formas de fazer. Deixa eu compartilhar aqui, peraí, um instantinho que eu mudei aqui, com a mão esquerda. Pronto. Então aqui, na prática do SEB, né, Centro de Estudos Budistas, que é do Lama Santen, então ele convida a fazer essa prática, né, prática que tem o mesmo sentido, assim, né, prática de meditação do amor universal, Metta Bhavana. Então, aí o Lama fala, só uma explicação rápida aqui, né, Metta significa bondade amorosa, amor incondicional. Bhavana é cultivo. Então, Metta Bhavana é uma meditação voltada para uma atitude mental de amor e bondade, um coração amoroso, que toca tudo e a todos. E ela é uma poderosa prática de purificação e cura de relações, pois evoca o amor, a bondade e a generosidade em relação a nós mesmos e aos outros. E normalmente essa prática é feita em 5 etapas. Para conosco mesmo, aí tem uma sequência de frases que a gente vai dizer, né? Primeiro para conosco mesmo, depois para aquelas pessoas que amamos, que nos sentimos mais próximos, depois para aqueles que são indiferentes para nós, que não temos muita aproximação, o caixa da farmácia, do supermercado, pessoas que a gente cruza na rua, né? Para aqueles que a gente não tem essa muita aproximação. E para aqueles depois, por fim, para aqueles que nós não gostamos, que nós temos dificuldades, que sentimos aversão ou medo. Que aí é mais difícil para nós fazer a prática, né? A gente começa conosco, depois com que são os mais fáceis, depois aqueles que a gente não tem muita nem conexão, nem boa nem ruim,
e aqueles depois que a gente tem uma conexão mais difícil. Para depois a gente fazer para todos os seres, não só humanos, animais, todos os seres, todas as dimensões que possam existir. Aí para cada etapa dessas, nós, né, pensamos em nós, em alguma pessoa ou situação, e repetimos as seguintes frases do fundo do nosso coração. Então, que eu ou que fulano seja feliz, que eu e que fulano supere o sofrimento, que eu ou fulano encontre as verdadeiras causas da felicidade, que é a lucidez, né? Que eu ou fulano supere as verdadeiras causas do sofrimento, que é a ignorância, a delusão, que eu ou fulano supere toda a estrutura kármica, todos os nossos condicionamentos, todas as nossas ações kármicas, nossos condicionamentos, nossos impulsos, que eu ou fulano manifeste lucidez de forma instantânea e natural, que a gente possa desenvolver esse olhar de sabedoria, e que eu ou fulano desenvolva formas de verdadeiramente beneficiar os outros, que a partir dessa lucidez a gente haja em meio ao mundo trazendo benefícios, né? E que a gente possa encontrar nisso a nossa fonte de alegria e energia. Então essa seria uma fórmula também da gente cultivar essa bondade, esse coração, né, de compassivo e amoroso para conosco e para com todos os seres, né? E aí eu vou mostrar a forma que toda vez esse negócio fica atrapalhando aqui. Saia, com licença. Eu vou ter que parar aqui para poder. Eu não consigo acessar o menu. Deixa eu mudar aqui e compartilhar agora. O mouse. Pronto, aqui. Eu vou compartilhar agora como o Thich Nhat Hanh sugere que a gente faça essa prática. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Também a prática Metabhavana, né, do Thich Nhat Hanh. Ele já faleceu, mas ele é um método muito conhecido assim no Brasil, porque tem muitos livros traduzidos em português dele. Ele diz fazer alguns instantes de silêncio antes de cada etapa e trazer à mente as pessoas evocadas. Aí, primeiro, que a gente vai fazer primeiro para nós, depois para os nossos mais próximos, nossos pais, filhos, parentes, amigos e mestres. Depois a gente faz para as pessoas que a gente não conhece, mesmo a sequência do Lama Santa, né, ali do Metabhavana. E depois para as pessoas que a gente não gosta, né, ou não tenha dificuldade, certo? Então, aí só para ver como é que ele coloca a intenção na prática. Ele diz assim, então, vou ler só uma vez aqui, porque a gente vai fazer, esse que a gente faz para nós, vai fazer com os outros todos, né? Então, que eu possa ser calmo, feliz, tranquilo, de corpo e mente, saudável e vivendo em segurança, livre da raiva, de aflições, de medos e de ansiedades. Que eu aprenda a me olhar com compreensão e amor, reconhecendo e tocando em mim as sementes de alegria e felicidade. Importante, né? A gente tem que começar primeiro trazendo a nossa bondade à tona, né? Que eu aprenda a identificar em mim também a origem da raiva, da ambição e da ilusão. Que eu saiba alimentar em mim diariamente as sementes de alegria. Que eu possa viver saudável, com firmeza e livre, sem apego e sem aversão, mas que nunca seja indiferente. Então a gente vai desejar isso para nós e a gente vai desejar isso para todos. Nossos pais, né? Que meus pais, filhos, parentes, amigos e mestres possam ser calmos e felizes, tranquilos, de corpo e mente. A gente traz, primeira coisa para fazer a prática, a gente traz a presença. Se for o caso, a gente traz foto, bota na nossa frente, a gente lembra da pessoa, pega o celular, bota ali, a gente lembra da pessoa, sente a presença da pessoa. E a gente tenta falar isso olhando para a pessoa. Sente como se estivesse olhando para o olho da pessoa. Isso é que é importante. A gente evoca a presença da pessoa na nossa mente, né, ali, para a nossa prática, mas no sentido de que a gente sente como é que é a nossa relação com ela. Que traz para nós. Porque também tem muito, por exemplo, nossos amigos, amores, parentes, a gente tem muito apego ligado tem aflição ligado nessas relações. Certo? Então a gente deseja que eles sejam calmos, felizes e tranquilos de corpo e mente,
saudáveis e vivendo em segurança, livres da raiva e de aflições, de medos e de ansiedades, que aprendam a se olhar com olhos de compreensão e amor, reconhecendo e tocando em si as sementes de alegria e felicidade, que aprendam a identificar em si a origem da raiva, da ambição e da ilusão, que saibam alimentar diariamente em si as sementes de alegria, que eles possam gerar essa autonomia, né? Não ficar dependente. Quantas pessoas são dependentes das relações, das coisas, das situações? Então que as pessoas possam criar isso. A gente deseja isso para nós e para cada um, porque às vezes a gente também tem uma relação de dependência com essas pessoas. A gente aspira que eles saibam alimentar diariamente em si as sementes de alegria, que eles possam viver saudáveis, com firmeza e livres, sem apego e sem aversão, mas que nunca sejam indiferentes. Então a gente vai desejar isso para todos, né? Então essa é a forma que o Thich Nhat Hanh convida, né, a fazer a prática. Lori, Oi, Cris. dá para você mandar essa daí para gente? Eu mando Essa lá no grupo. é bem diferente das outras, né? Eu mando lá no grupo. Gostei. Tá bom, quando terminar que eu postar lá o vídeo. Então tá, então assim, voltando para o nosso estudo, né, o Shagdu está trazendo agora para nós a importância de a gente cultivar a impermanência, como assim, a essência da prática espiritual, da nossa prática na vida diária, é a gente cultivar essas duas coisas. A bondade e a contemplação da impermanência. Certo? Então, vamos lá, voltar para o Shagdu? Então, o livro, vamos voltar lá no livro, vou pegar o livro agora. Com licença. Pronto. Então, aqui nós estamos no capítulo A Vida Diária como Prática Espiritual, final da parte 1, que é a descoberta do caminho da liberdade. E aí a gente, então, a gente está um pouquinho mais à frente, mas eu vou trazer só esses 2 parágrafos aqui para a gente, né? Você sabe qual é a posição do Kindle que tá? No meu, eu tô aqui no Kindle, nesse Kindle meu, aqui na página 46. Posição, ou 67. Peraí, porque aqui não aparece, fica embaixo aqui, não tô conseguindo ver deixa eu ver se consigo levantar. Não. Eita, eu tô saindo aqui. Se você olhar é melhor, entra no sumário. Aí você vê lá, vai direto para o capítulo 5, que é mais fácil. Aí no capítulo 5, aí você vai andar um pouquinho. Ai, meu Deus. Só eu teria que abrir o meu Kindle do celular aqui para ver. Deixa eu ver, não consigo ver aqui a posição. Deixa eu voltar, deixa eu sair aqui, só um minutinho. Deixa eu ajudar aqui a Cris. Deixa eu voltar para onde a gente estava. Eu estou voltando para o início do capítulo, ó. Vida diária como prática espiritual. Então deixa eu voltar onde eu marquei. Que é aqui, aqui. Eu vou fechar aqui, deixa eu dar só uma olhada. Porque aqui eu não consigo ver porque o computador a barra do zoom toca lá. Não. Posição 40, página 45 de 247, posição acho que é 636. Veja se você consegue aí, Cris. Eu estou aqui na versão do computador, né? Não sei. Deixa eu então agora compartilhar. Alguém tem o Kindle aí? Ajuda a Cris? Que aí é mais fácil, que eu não estou conseguindo aqui. Tudo bem, Flori, eu me acho, pode deixar. Tá bom. Então, nessa parte que a gente parou no encontro anterior, ele disse, né? Eu estou ressaltando aqui a página do livro físico, é a página 44, final da 44 e início da 45, nessa versão que eu tenho aqui. Aí ele diz assim: chegar à compreensão da impermanência e ao desejo autêntico de fazer os outros felizes nessa breve oportunidade que temos juntos, que essa vida, né, constitui o começo da verdadeira prática espiritual. É esse tipo de sinceridade que efetivamente catalisa a transformação em nossa mente e em nosso ser. Ele diz: não precisamos raspar a cabeça nem usar vestes especiais, se tornar monge.
Não precisamos sair de casa, nem dormir numa cama de pedras, né? A prática espiritual autêntica, né, não requer condições austeras, porque ele diz, apenas um bom coração e a maturidade de compreender a impermanência, que é o primeiro olhar que a gente começa a olhar para a natureza da realidade, e a partir de ver a impermanência em tudo, a compreensão da impermanência nos leva adiante, para a gente ver a vacuidade e a gente vê a inseparabilidade, porque a gente vai ver de forma profunda como é que a nossa mente opera construindo a realidade. Então a impermanência é a porta de entrada para isso, para entender a vacuidade. Certo? Entender a originação dependente, entender a vacuidade, e entender a inseparatividade da nossa mente e de toda a nossa experiência. Então ele diz, então a prática espiritual, ela não requer condições austeras, ela dá apenas um bom coração e a maturidade de compreender a impermanência, isso nos fará progredir. Então eu só queria ressaltar um pouquinho antes isso, né, porque isso aqui é a chave, né, que ele está trazendo para nós. E aí a gente já olhou isso aqui, a gente vai então para a página onde a gente parou mesmo, no último encontro, que é a página... deixa eu pegar aqui, eu tenho que virar aqui a minha mão. Página 48. 48. Depois do primeiro parágrafo, o início do segundo, o primeiro parágrafo da página 48. Ele diz assim, aqui que a gente vai continuar. Então a gente viu até aqui. Aí ele vai dizer que ele falou, né, de como a gente aprofunda a compaixão, a bondade amorosa, vendo todos os seres como nossas mães, que é super importante a gente olhar para isso. Ele explicou como a gente contempla a impermanência e como a gente cultiva a bondade, o coração bondoso em relação a todos os seres. Porque a gente vai olhar todos os seres tendo alguma conexão conosco. Sendo nesta vida, que a gente pode imaginar que a gente já precisou dos pais, precisou dos professores, precisa de todo mundo. A nossa comida, a nossa roupa hoje que a gente faz depende de inúmeros seres. A gente então tem uma conexão com seres sem rosto. Então a gente pode imaginar que a gente tem conexão com todos os seres. Todos os seres de alguma forma, né, nos ajudou e nos ajuda, né? Então ele vai dizer, agora ele vai seguir com outras instruções, né? Ele vai dizer, a aplicação da prática espiritual na vida diária começa quando você acorda pela manhã. Então, se você quer transformar tudo em prática, não só aquele horáriozinho que você senta para meditação, mas toda a sua vida em prática, que é o tema do capítulo, né? Então, começa quando você acorda pela manhã. Então, alegre-se por não ter morrido à noite. Primeira coisa. Você tem aquele dia agora, né? Então, por saber que terá mais um dia útil pela frente. A gente podia ter morrido, né? Como acontece com tantas pessoas, né? Então, você não pode garantir que terá 2 dias. Então, você garante que tem aquele que acordou. Depois você não sabe o que vai acontecer naquele dia primeiro, né? Pode ser que você nem chegue no final da tarde, né? Na noite. Então, a gente não sabe. Exatamente a questãozinha da impermanência, né? A gente tá olhando, a gente sabe que a gente nasceu, mas já nasceu com uma certeza de que vai morrer, né? Então a gente não sabe quando. Então a seguir, primeira fase, então você se alegra quando acorda, porque você não morreu, você tem mais um dia. Então a seguir, recorde-se da motivação correta. Em vez de se propor a ficar rico e famoso, ou seguir seus próprios interesses egoístas, vá ao encontro do dia com a motivação altruísta de ajudar os outros. E renove seu compromisso a cada manhã. Diga a si mesmo, no dia de hoje eu vou dar o melhor de mim. No passado eu me saí razoavelmente bem em alguns dias e pessimamente em outros. Mas, já que este pode ser o meu último dia, vou oferecer tudo o que tenho de melhor. Vou ser correto com os outros o máximo possível. Então, comece o dia com essa alegria e com essa aspiração de trazer benefício para si e para os outros. Porque isso é, como o Dalai Lama diz, né? Compaixão é uma força. Bondade é um poder, né?
Então ele vai dizer, então antes de ir dormir à noite, aí então a primeira coisa, começa o dia, faz essa aspiração. Se alegra, né, pela vida humana preciosa que tem, por mais aquele dia, e faz essa aspiração de ser um pouco melhor nesse dia. Aí antes de dormir à noite, não pule-se. Aí você vai passar o dia com essa aspiração, tentando fazer o melhor, né? Praticando. Aí quando chegar a noite, não pule simplesmente na cama e caia no sono. Que é mais ou menos o que a gente sempre faz, né? Em vez disso, passe o dia em revista. Ou seja, guarde um momento para fazer uma pequena prática. Se a gente não tem uma prática para dormir antes do nosso... Porque, né, os seres mesmo poderosos, assim, os praticantes realmente muito, assim, atentos, eles não perdem um momento. E a hora da transição do dia para a noite é um momento importante. Porque agora a nossa mente vai vivenciar a experiência do sono e do sonho. Então, os mestres, eles continuam praticando nesse momento. Eles aspiram, essa transição é um momento muito importante. É como se fosse uma morte, uma pequena morte. A morte do ser, né, da vigília, para o início de uma outra experiência, a experiência do sono e do sonho da noite. Então ele diz, então, passe o dia em revista e pergunte-se, como foi que eu me saí? Minha intenção era não ferir ninguém. Foi essa que eu disse lá no começo do dia. Eu consegui isso? Eu pretendia cultivar qualidades, né? Regozijo, compaixão, amor, equanimidade. Eu fiz isso? Pense não só no dia atual, mas em cada dia da sua vida. Aí você pode perguntar, eu busquei desenvolver tendências positivas, né, nessa minha vida agora aqui? Será que eu basicamente tenho sido uma pessoa virtuosa? Ou será que eu tenho passado a maior parte do meu tempo agindo negativamente? Envolvido com atividades desvirtuosas? Para mim e para os outros. Aí ele diz, questione-se crítica e honestamente. Aqui agora é a hora a prática realmente é a prática é verdadeira. Você tem que reconhecer. Porque à medida que quando a gente começa a reconhecer, é o passo para a gente começar a curar. Se a gente não reconhece, então a gente está longe da cura. Porque a gente nem está reconhecendo ainda as nossas próprias dificuldades, né? Então aqui ele vai... Primeiro passo que você vai fazer nesse balanço, que pode ser um balanço diário na noite, é ver se tem ver aquilo que foi as dificuldades que a gente enfrentou. Né? Aí depois tem uma outra coisa para fazer. Ele vai depois dar um outro... Também o reconhecimento do que foi bom. Aí a gente vai primeiro ver o que não funcionou. Certo? Aí, porque é importante, isso aí é a parte mais importante, porque a gente vai... É a oportunidade para nós mesmos purificarmos a nossa mente. Certo? Aí ele vai dizer. Então, o objetivo... Então, ele disse, né? Questione-se crítica e honestamente. Qual é o resultado quando você, de fato, confere esses dados? Aí ele vai dizer. Se você verificar que a sua conduta naquele dia, ou tem sido assim, né? Se você olhar para trás um pouquinho, deixou a desejar, você viu que, eita, enraiveceu-se ali, respondeu acolá, né? Foi grosseiro ali. Então, aí ele vai dizer, o objetivo, desculpa, se sua conduta deixou a desejar, primeira coisa, não ajuda em nada você se sentir culpado ou se recriminar. Então, ele já dá logo a chave aqui. Essa prática que a gente vai fazer não é para a gente cultivar culpa e nem recriminação. Longe disso. Certo? O objetivo é observar o que você fez. Trazer consciência. Se não houve consciência no momento, você está fazendo... Agora é uma oportunidade de você gerar consciência do que você fez. Certo? Sobre a sua ação, sobre a sua mente, o que surgiu em você e tal. Porque, ele vai dizer, porque suas ações nocivas podem ser purificadas. A negatividade não fica gravada na base da mente de forma indelével. Na nossa base da mente, no fluxo de consciência, a negatividade, que é esses impulsos, ela não fica gravada.
ela pode ser modificada. Senão a gente não podia, não tinha como não tinha como praticar. Certo? Então, uma chave, né? Não é para se recriminar e nem se culpar. É só para reconhecer e se abrir para a purificação. Porque na hora que a gente reconhece, é o primeiro passo para a purificação. Aí ele vai dizer como é que a gente deve fazer. Ele diz, portanto, faça um retrospecto sincero. Se você enxergar defeitos e deslizes na sua conduta, né, chame, aí ele vai falar aqui numa prática, que é uma prática bem importante, e é uma prática que a gente faz, quem está fazendo o Nondro, por exemplo, faz diariamente. E também você pode fazer com uma prática específica, só ela. Você pode fazer nesse momento lá. E ele vai dar a chave da prática, mas você pode fazer assim, de forma simples, como ele está colocando, e pode fazer de forma mais elaborada, como a gente tem as liturgias dessa prática, que são as práticas de purificação, que, por exemplo, uma delas é a de Vajrasattva. Certo? Então ele vai dizer, portanto, faça um retrospecto. Então, se você enxergar defeitos e deslizes, chame por um ser de sabedoria. Agora você vai precisar, porque você viu que você não conseguiu resolver sozinho, você ali, agora, nesse momento, você viu que sua mente não teve o poder de reconhecer e de superar a aflição mental, tanto que você cometeu as ações não virtuosas naquele dia. Então você chama um ser de sabedoria. Aquele que você vai se conectar. Você não precisa ir a lugar nenhum especial, pois não há lugar onde a prece não seja ouvida. Não importa se você considera essa perfeição, esse ser de sabedoria, como Deus, Buda ou uma deidade. O fundamental é que quando você a objetifique, você imagine ela como um ser, não haja nenhum defeito, nenhuma falta ou nenhuma limitação nela. Porque essa prática, ela é uma prática interessante, ela tem o seu papel, porque agora talvez a gente não consiga evocar a nossa própria mente de sabedoria. Certo? Então, quando a gente imagina que essa sabedoria está fora, como um ser de sabedoria que a gente evoca, Deus, Buda, Vajrasattva, Tara, Amitabha, seja qual for a deidade que a gente tem conexão, Jesus Cristo, Maria, seja quem for, São Francisco, seja quem for, na hora que a gente evoca a personificação dessa condição de sabedoria, que é uma mente amorosa, bondosa, sábia, então ele diz, quando você a objetifica, o importante, o fundamental é que não haja nenhum defeito, nenhuma falta, nenhuma limitação nessa visualização. Então você se sente completamente seguro e, né, protegido por essa visualização, por essa imagem que você está evocando, por esse ser de sabedoria que você está evocando naquele momento, para ele te ajudar na purificação, porque você não vai dormir, você vai fazer isso antes de dormir, né? Mas você não vai dormir com um sentimento que fiz errado, que não, você vai purificar. Como você vai fazer essa purificação? Então tem essa prática muito poderosa. Você chama um ser de sabedoria que funciona para você. E aí o que acontece? Né? Confesse. Então você vai pedir esse ser de sabedoria, ele vai dizer, a perfeição absoluta propicia. Na hora que você olha para esse ser de sabedoria e não vê nenhum defeito, nenhuma limitação nele, essa perfeição absoluta propicia a você as bênçãos da purificação. Só você lembrar dessa pessoa, desse ser como essa perfeição, já abre a tua própria mente para receber as bênçãos, entende? Porque só você, na verdade, você espelhou a sua mente de sabedoria na visualização. Então isso te abre as bênçãos da sua própria mente. Certo? Aí ele vai dizer, então a perfeição absoluta, por isso que você não pode ver nenhuma falta, nenhum defeito nessa visualização, nessa evocação, nesse ser de sabedoria que você está evocando. Então a perfeição absoluta propicia a você as bênçãos da purificação. Aí você, diante dessa visualização, desse ser que te evoca essa confiança de que você vai dizer, por favor, né, me ajude, né? Porque pode ter sido uma coisa até braba naquele dia que você, né, vivenciou. Aí você confessa. Você diz, olha,
Mais uma vez eu meti os pés pelas mãos. Porque se confessar é reconhecer. Entende? Isso é ser verdadeiro, genuíno. É não fingir que não aconteceu. Certo? É reconhecer. Então confesse. Tendo aquele ser de sabedoria como sua testemunha. E arrependa-se sinceramente do mal ou da confusão que você causou. Esse arrependimento também é importante. O reconhecimento e o arrependimento. Porque, ou seja, você diz assim, eu não quero mais fazer isso. É no sentido, eu não, pode ser até que no outro dia você repita. Mas você, porque você estava distraído e pá, de novo. Mas à medida que você vai fazendo isso, é natural que essa energia de condicionamento vá diminuindo. E você vá tendo a possibilidade de se manifestar de forma diferente diante daquela situação que antes te arrastava. Certo? Então, o arrependimento é importante também. De fato, você não quer aquilo, de fato, né? Agir daquele modo. Né? Então, comprometendo-se a não repeti-lo. Então, é com essa intenção. Você realmente é verdadeiro, você sabe, confessa e diz, eu não quero mais fazer isso. Por isso eu estou pedindo, por favor, me ajude, né, a me liberar disso. Né? Então, enquanto você medita, visualize, né, desse ser de sabedoria que você imaginou, luz irradiando-se, né, desse objeto, né, de perfeição. Você imagina então luz irradiando dele, em princípio, principalmente do coração dele em direção a você, limpando você e purificando todos os erros do seu dia, desta vida e de todas as suas vidas que você já viveu. Então você também só venha logo e purifique tudo. Se abre, peça para purificar tudo. Certo? É com essa atitude. Entende? Que aí para você se sentir. Pronto, foi. Foi tudo. Essa luz de sabedoria te lavou assim. Certo? Então eu vou até mostrar para vocês. Então, assim, para quem não está feito essa prática, por exemplo, de Vajrasattva, a gente na prática do Nondro, eu tenho um PPTzinho aqui, eu vou só separar essa imagem assim, desse momento dessa prática que eu uso aqui quando a gente faz a prática, na minha prática pessoal, né, eu visualizo, mas uma vez por semana a gente faz juntos, né, no grupo de... Então eu vou mostrar aqui, só um minutinho, deixa eu pegar aqui, pra vocês terem só para visualizarem assim, né, eu uso uma visualizaçãozinha aqui, coloco uma imagem. Pegar aqui. Então aqui essa é a imagem que eu uso um pouco assim, é como se você pudesse imaginar, né, um ser de sabedoria na sua frente assim, um ser puro de sabedoria. Aqui é Vajrasattva, né, a nossa prática do Nondro. Mas aí você pode imaginar que luz de sabedoria, ele está envolto de seres, de atividades iluminadas, ele irradia sabedoria. É a perfeição. E aí você então se deixa, vou pegar aqui a outra página, né? Você se deixa inundar por essa luz de sabedoria, só para vocês terem uma ideia de como, né, talvez facilitar a visualização de vocês, né? Um pouco, você se deixa inundar por essa luz de sabedoria. Ai, meu Deus, socorro. Vou pegar aqui. Então, você se deixa inundar, então, da luz de sabedoria vem, ele vai purificando todo o seu corpo, todas as emoções, todos os seus sentimentos, todo o funcionamento das suas consciências dos sentidos, tudo como você percebe as coisas, purifica toda a sua mente, seus pensamentos, e purifica todo o seu fluxo de vidas passadas, seu contínuo mental, todas as energias kármicas. E aí no final você se sente assim, totalmente purificado, totalmente liberado de toda a confusão. Certo? Essa ideia, assim, né? Então, para vocês terem, assim, uma visualização. Tudo bem, por enquanto, até aqui? Algum comentário? Alguém faz isso, assim, regularmente, à noite? Eu, pessoalmente, pulo. Me lembro muito raramente, assim, eu só sento, faço um mantra, mas não faço uma coisa que eu acho que a partir de agora o Shagdu vai puxar minha orelha aqui e eu vou ser mais cuidadosa, assim, sabe? Para poder fazer uma prática de Vajrasattva, assim, rapidamente, reconhecer e se colocar, imaginar que essa
nuvem escura tá agora no nosso corpo, na nossa energia, na nossa mente, e deixar que Guru Rinpoche agora faça, ou que Vajrasattva faça o trabalho de Tonglen conosco, né? Tipo, né? Irradie e purifique toda a nossa confusão, né? E limpe nosso corpo, e a gente possa deitar com essa sensação de que recebeu as bênçãos, né? E que a nossa mente está naquele momento livre de toda a nossa confusão. Aí de repente a gente tem um sonho que nos surpreenda, um sonho lúcido, né? Aí de repente a gente acorda e a gente, aquela situação que no dia anterior tinha sido pesada para nós, ela se transforma completamente, entendeu? Então é assim que a prática da vida diária, como o Chaga do Vento, vai ser assim, né? Certo? Então ele está falando assim, quando você vai fazer o balanço e viu que tem confusão, então faz essa prática de purificação. Não se sente culpado, não guarda para o outro dia o coração apertado, limpa corpo, energia, sentimento, os 5 skandhas, limpa os 5 skandhas com o néctar do ser de sabedoria, e que ele na verdade ele vai trazer o quê? A sabedoria da vacuidade, a sabedoria da luminosidade vazia, que é tudo que surge a luminosidade vazia. Então é isso que é a bênção de Vajrasattva, é a gente reconhecer a natureza vazia e luminosa da nossa experiência, seja a solidez da nossa experiência. E aí a gente então, mas aí agora tem o segundo reconhecimento, né? Não foi só. E quando a gente faz coisas boas, o que acontece, né? Então vamos lá ver o conselho do Shagdu. Aí ele vai dizer, então quando olhar para o seu dia, talvez você veja que conseguiu trazer felicidade aos outros. Talvez você tenha dado de comer a um animal com fome, ou tenha praticado generosidade ou paciência. São virtudes, né? São ações virtuosas. Então, mas em vez de parar por aí, resolva fazer melhor no dia seguinte. Então você reconhece que praticou a virtude naquele dia, e você aspira a ampliar isso no dia seguinte, fazer melhor. Não fica por aí, né? Fiz, pronto, esqueceu. Não, aspire fazer melhor no próximo dia. Cultive uma atitude de maior habilidade e compaixão em suas interações com os outros. Dedique a energia positiva criada por suas ações a todos os seres, sejam eles quem forem, seja qual for a condição em que se encontrem, pensando, possa essa virtude que eu criei, aliviar o sofrimento de todos os seres. Possa ela lhes trazer felicidade no presente e no futuro. Então você reconhece a sua virtude, aspira aumentar, intensificar, né, ampliar, e dedica para todos os seres. Não fica com você, dedica para todos os seres. Entendeu? Aí durante o dia, verifique como está a sua mente. Aí então ele deu a chave para quando você acorda, faz a aspiração. E quando você vai dormir, faz o balanço. Aí ele diz, durante o dia, aí é a hora de treinar a mente, né? Porque aí é a hora de você ficar atento e ver se as suas aspirações, você consegue manter a aspiração do início do dia, né? Que agora é o treinamento da mente. Então, durante o dia, verifique como está a sua mente. Como está sendo o meu comportamento? Qual é a minha real intenção? Então a gente vai cultivar uma presença. Né? Você não pode realmente conhecer a mente de uma outra pessoa. A única mente que você conhece de verdade é a sua. Só um ser de sabedoria que consegue ter clarividência. Mas agora nós só conseguimos conhecer malmente a nossa, né? Se a gente quiser olhar de fato. Então, sempre que puder, contemple estes pensamentos. A preciosidade do nascimento humano, a impermanência, o karma e o sofrimento dos seres. Aquilo que a gente viu lá no comecinho das nossas preces iniciais. Os 4 pensamentos que transformam a mente. Ele, sempre que puder, contemple esses 4 pensamentos, que é aquele... O Lama Santi, uma vez, ele disse, é como se fosse um rescue. Sabe nos florais, não tem aquele... O rescue que serve para tudo, um pouco assim, a base?
Pronto, contemplar os 4 pensamentos que transformam a mente, por isso que é o começo da prática do Nondo, né? A contemplação dos 4 pensamentos, e vai ser o nosso próximo capítulo do livro, é fundamental para estabelecer, digamos assim, um terreno fértil para que a gente possa querer treinar a nossa mente. Primeira coisa, tá atento, certo? Aí ele vai dizer, na prática da meditação no cotidiano, trabalhamos com 2 aspectos da mente. Sua capacidade de raciocinar e conceitualizar, que seria o intelecto, e o outro aspecto é a qualidade que está além do pensamento, que é a natureza não conceitual e ilimitada da mente. Então ele diz, então, na prática de meditação no cotidiano, no dia a dia, a gente vai trabalhar com essas 2 coisas, o intelecto e a natureza não conceitual e ilimitada da mente. Ou seja, a mente em movimento, os pensamentos, a nossa capacidade de raciocínio e a nossa consciência básica, que é aberta, que é luminosa, que é quieta, que vê realmente. Se a gente repousa aí, então a gente vai estar... Aí ele diz, utilizando a faculdade racional, você contempla, depois deixa a mente repousar. Então contemple sobre os 4 pensamentos, como ele disse, né? Contemple sobre a impermanência, aí repouse. Pense e então relaxe, repouse na consciência. Então contemple e repouse. Pense e então relaxe. Contemple e relaxe. Então não use um ou outro, esses 2 aspectos, o intelecto e a consciência ilimitada, né? O repouso na consciência ilimitada. Não use um ou outro exclusivamente, mas use os 2 juntos, como as asas de um pássaro. Então esse é o caminho. A gente vai olhar a mente em movimento, buscando fazer as reflexões, direcionando os nossos pensamentos para as contemplações que vão nos ajudar a compreender a nossa verdadeira natureza, e a gente, tchau querida, tchau Cris, e a gente repousa depois na quietude da consciência, que é a nossa base, né? Então ele diz, isso não é algo a ser feito apenas quando você está sentado em uma almofada. Você pode meditar assim em qualquer lugar, enquanto guia o carro, enquanto trabalha. Não há necessidade de objetos específicos, nem de um ambiente especial para você fazer isso. Você está refletindo, cada momento é uma oportunidade de você ver a impermanência, a vida humana preciosa, contemplar. Você traz isso para o teu dia a dia, assim. E também para estar presente na consciência, né? Então, essa meditação pode ser praticada em todas as circunstâncias da vida. Tudo bem? Deixa eu só, enquanto vocês abrem um espacinho para vocês respirarem assim um pouquinho. Se quiserem comentar alguma coisa, Cris está saindo, a Viviane também. Tá bom, querida. E eu tô vendo aqui, eu tinha programado, pensei que fosse conseguir terminar o capítulo hoje, mas eu tô achando que, como o pessoal já tá saindo, já são 9 horas, talvez fique cansativo, né? A gente seguir, né? Tá bem? Tudo bem? A gente para aqui? O que vocês acharam das sugestões do Shagdu? Vocês têm alguma coisa para compartilhar? Desafiadora. Hã? É o quê? Desafiadora. Não entendi, Simone. Desafiadora. Desafiadora, né? Assim. Eu gostei muito essa limpeza no final do dia, né? Claro, da aspiração a gente já, não sei se estava mais presente, mas a prática de Vajra Sattva no final do dia, eu nunca tinha, assim, pensado em fazer, né? E pode fazer uma coisa rápida, sem, sabe, bem rápido, assim. É sem muita formalidade. O importante você, como ele disse, o importante é você confessar. Imaginava, pedir a presença de Vajrasattva aquele momento. É ele que vai agora me ajudar, né? Aí você confessar claramente, se arrepender, gerar esse compromisso de não se embarcar mais ali e se abrir para receber as bênçãos, né? Deixar ir, assim. E se sentir purificado completamente. Sem nenhuma dúvida. Aí como vai dormir. No outro dia, vamos ver, né?
Pode ser que várias transformações aconteçam aí. E isso me lembrou há 2 semanas, assim, eu dei uma pisada na bola sem querer, mas quando eu vi, eu tinha realmente pisado no tomate, assim, foi uma coisa que eu fiquei muito envergonhada, que não tenho nem coragem de contar. Não E precisa. aí eu falei, sabe, aquilo assim, nossa, eu fiquei muito, muito mal, muito desequilibrada até, Sentindo né, por culpa, conta da né? minha Ó. atitude que, num primeiro momento, foi por impulso, foi um impulso tão bobo e que causou tanto transtorno. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Uhum. E olha, se eu tivesse feito essa prática, acho que a minha noite teria sido melhor. Mas isso é importante, porque esse é o detalhe. O caminho todo do caminho do Buda Dharma é nos apontar a nossa verdadeira natureza, que está presente em nós, né? Como o Patroclo Rinpoche diz, a gente tem que... O cultivo principal, principalmente do Vajrayana, é o cultivo o quê? Do orgulho Vajra. O que é o orgulho Vajra? As palavras que o Patroclo Rinpoche fala é dignidade. Você tem que ter dignidade, recuperar sua dignidade, que é essa condição de que eu tenho essa natureza pura. Ela está agora obscurecida só por essa confusão. Quem fez aquilo ali foi a minha confusão, não é a minha mente. É a confusão então a gente... Por isso que aí a prática de Vajrasattva assim, reforça essa condição, que o caminho é esse, a gente tomar posse da nossa condição de sabedoria. Entende? O caminho todo é para a gente tomar posse. E todas as práticas terminam com a gente se fundindo com o guru. É para a gente tomar posse. Entende? E na hora que se acontecer isso, a gente, no instante seguinte, a gente pensar, nossa, olha o que a ignorância faz. A gente não acha, eu fiz. Olha o que a ignorância faz. Tá entendendo? Descola. Mas a gente se cola imediatamente Entendeu? A identidade toma de conta. A gente devia surgir com uma identidade do praticante, minimamente, né? Olha o que a ignorância faz. Valha-me, Vajrasattva, né? Valha-me, Tara, seja quem for, né? Então, olha aí a ignorância, né? De novo, né? É um pouco isso, assim. Mas é legal, né? Esse é o caminho. Porque se a gente sabe da consequência, não até se segura, né? Mas por ignorância, é isso mesmo que E você é assim falou. que todos os Por seres ignorância, fazem, é você por vai e ignorância. age, e aí, ai, e agora, né? E compreender isso em nós Muito bom. é que faz surgir a verdadeira compaixão pelos outros, né? Porque na hora que a gente sabe que é a ignorância que faz, o outro também está sob o poder da ignorância. Não é ele. É a ignorância fazendo isso no outro. Entendeu? Então é isso. Aí isso faz surgir de fato a compaixão. Desse lugar. Porque a compaixão não é você num lugar superior. Não. É saber que da mesma forma que eu posso liberar a ignorância, o outro também pode. É igual. Nossas mentes são iguais. Né? É desse lugar aí. Pois tá bom, queridas. Eu pensei que a gente ia terminar o capítulo hoje, então a gente vai seguir mais um pouquinho. Próximo encontro. Espero que vocês tenham uma boa prática de purificação. Que vocês se experimentem. Se vocês não conhecem um pouquinho, vejam a prática de Vajrasattva. Mas a essência é essa que ele colocou. Então vocês podem fazer como vocês acharem que ficar mais... O importante é a essência. Ele deu a essência. Então ele já transmitiu a prática de Vajrasattva. Então façam a prática de Vajrasattva rapidamente assim à noite. Tá bem? Eu também estou dizendo pra mim. Faça, viu, Floridal? Então... Principalmente quando aconteceu uma coisa que trancou o nosso coração. Entendeu? Quando uma coisa que trancou o nosso coração, esse é o melhor momento pra gente fazer. Reconhecer e se abrir pra não estar guardando aquele padrão.
que na hora que a gente reconhece e quer, e abre para liberar, a gente está enfraquecendo o padrão, né, de resposta. Então tá bom. Então vamos fazer a dedicação então. Por causa disso. Ô Roberto, oi Roberto. Deixa eu colocar aqui. Então vamos fazer. Eu ia fazer a prece do. Vou deixar para o próximo encontro, porque quando a gente encerrar o capítulo, a gente vai fazer aquela prece do Shagdu, Canção do Despertar, que é bem poderosa. Ah, não durmas agora, ser afortunado. Mas hoje a gente vai fazer essa aqui mesmo. Vamos lá. Opa, desculpa. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas, do nascimento, velhice, doença e morte, do oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Que possamos conquistar a convicção, prece de aspiração para a grande perfeição, que é, ou seja, reconhecer esse lugar, né, essa luz pura, essa consciência pura. Então, que possamos conquistar a convicção na visão, na qual Sansara e Nirvana são iguais, têm um só sabor. Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural, inalterado, não fabricado. Que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional. Que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição. Aí a gente vai fazer também, essa aqui é a prece do topo, né? A aspiração máxima que a gente pode querer é realizar o Dharmakaya mesmo, né? Mas aí a gente volta para o nosso chão, assim, que é a aspiração para que a gente possa, no mínimo, praticar bem as 6 perfeições, que é o caminho do Bodhisattva. Então, que eu seja generosa, que eu possa cultivar a integridade e o respeito, que eu possa ser paciente e ver claramente o sofrimento dos outros, que eu possa ser enérgica, firme e dedicada de todo o coração, que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos para poder servir com compaixão a todos os seres, e que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. Então, vamos fazer a última prece. Prece para que a longevidade de todos os lamas, que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jodhyana, que é o Dharmakaya, que eu possa conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Orge Lama Drugyune Droatika Malupade Salagopa Shu. Então, queridos, obrigada pela companhia. Boa prática. Roberto ficou caladinho Obrigada, hoje. Flor. Para vocês também. Obrigada, Flori. Tchau, Obrigada. queridos. Boa a semana. todos. Obrigada a todos.